Olá, começa agora o JBR News desta sexta-feira, dia 12 de março. Fechamento de semana na capital do poder, direto de Brasília, eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Estevão Damasio e o Rodolfo Lago, levamos para você o principal fato do dia. E hoje em Brasília, o que se fala nos bastidores do poder, e inclusive entre nós mesmos, no meio da imprensa, é uma entrevista que foi dada pelo ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ao jornal Estado de São Paulo. Durante essa semana, nós falamos muito da decisão, a consequência, melhor dizendo, da decisão do ministro Edson Fachin, que liberou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para se candidatar. Se será candidato ou não, o tempo dirá, mas já pode ser candidato. E essa polarização entre Lula e Jair Bolsonaro tomou conta das discussões dessa semana. E hoje Mandetta aparece como uma voz que sai do centro, porque justamente existe esse espaço. Se existe esquerda, existe direita, existe o centro. E através do centro podem sair alguns candidatos que, de fato, podem mexer nesse tabuleiro eleitoral de 22. Entre eles, o próprio Mandetta, Luciano Huck, João Dória, enfim, são muitos nomes. Vamos lá. Estevão Damasio, está contigo. Eu achei muito interessante esse posicionamento do Mandetta, porque ele coloca o dedo na ferida. Primeiro, ele cobra a agilidade na definição de um nome, ou pelo menos ele cobra mais pressa na definição de alianças vindas do centro. Eu acho que ele tem razão, porque quanto mais ficar indefinida, quanto mais o centro for um terreno fértil para jogo de vaidades e de desencontros, isso vai favorecer as duas principais peças desse tabuleiro de xadrez visando a eleição do ano que vem, que são Lula à esquerda, que voltou ao Senado, e Bolsonaro à direita. O Mandetta também tem muita preocupação em não demonstrar rigidez, né, por parte dos democratas. Eu não vejo nenhum problema nisso, porque o democrata sempre foi o vice dos sonhos, né? Foi a namoradinha do Brasil ao lado do MDB. Então, o Democratas nunca impôs ser cabeça de chapa. Mas, de qualquer forma, eu acho importante Mandetta fazer essa colocação, reafirmar esse posicionamento do partido, porque o que o centro precisa hoje é de união, e para se chegar a essa união, você tem que abrir mão de alguns conceitos. Eu acho que essa parte é a mais difícil, viu, Jardim e Rodolfo? Porque eu vejo uma disputa de egos muito grande. Vejo Ciro Gomes completamente afastado do PT, reafirmou isso, foi duro uma entrevista que concedeu ao jornalista José Luiz da Atena na Rádio Bandeirantes, meteu o malho no Lula, então ele está mais ao centro. Mas como ele vai criar um elo com João Dória, com Rodrigo Maia, né? Com Marina Silva, que pode ser puxada também para esse centro, com Luciano Huck, eu acho que é um centro muito heterogêneo. Eu acho que isso faz bem à política, mas heterogêneo demais, você acaba limando quaisquer possibilidades de acordos. Isso, repito, favorece aos dois polos. Então, acho importante, reafirmo, o Mandetta jogar essa discussão, provocar esse debate, promover essa reflexão, porque o centro, se ficar perdido do jeito que está, você vai definitivamente fazer crescerem as candidaturas de Bolsonaro à reeleição e de Lula tentando voltar ao Palácio do Planalto. Mas também eu estou muito pessimista com relação a algum acordo que possa sair de um centro que hoje está muito dividido. A sua análise foi muito precisa, Estevão. E aí, Rodolfo Lago, dentro dessa análise do Estevão, a gente pode transportar isso aí para um jogo do xadrez, né? Porque, afinal de contas, o xadrez nasceu justamente de um rei, né? Se não me engano, foi Luís XIV ou Luís XIII, mas enfim, surgiu na França e foi um jogo justamente que foi crescente em todo mundo porque trabalhava justamente essa questão do poder. E agora o centro tem que fazer a sua jogada decisiva, e foi isso que Estevão lembrou, Rodolfo, porque, de fato, os dois players das pontas já estão definidos.
Mas quem poderá caminhar pelo centro? Está contigo. Pois é, Agora, né? lembrando, viu, Rodolfo, que a rainha é a peça mais poderosa desse tabuleiro, hein? É isso aí. Mas uma Bem outra questão, lembrado. mas uma outra questão do xadrez, né? Como o Alexandre trouxe o xadrez aqui para o tabuleiro do xadrez aqui para nossa conversa, muitas vezes, né? Quando você joga, você sacrifica algumas peças para ganhar o jogo, não é isso? Eu acho que a grande questão está hoje em saber qual é o seu adversário. Quem é o adversário que você quer bater, né? E essa que é a grande questão. Eu acho que desde 2018 o problema é esse. Se fica muito mais preocupado em não deixar que aquele cara pode tomar o seu lugar no segundo turno, do que você se unir contra quem seja o seu adversário. Então ficam os caras brigando entre eles, e isso daí, numa situação aí de tendência de polarização, favorece os dois polos. Os dois polos, na verdade, em muitos momentos ficam preservados, né? Ninguém bate no Lula, ninguém bate no Bolsonaro, e ficam os caras brigando entre eles para ver quem é que chega lá, entendeu? Então é o Ciro que briga com o Dória, é o Dória que briga com o Huck, é o Huck que briga com não sei quem, e aí preservando os polos. Eu acho que essa entrevista do Mandetta, ela leva a essa reflexão. Quem é o inimigo? Quem é o adversário? Entendeu? Você está no jogo para obter qual objetivo? Porque nessa disputa ali de ficar ali dando cotovelada para ver quem é que chega em terceiro, quem chega em terceiro, já dizia o Ayrton Senna, né? O segundo é o último é o primeiro dos últimos. Você tem que ganhar a corrida, pô, não é isso? Da Achei máxima interessante, da. viu, Jardim? Rapidamente, o Rodolfo foi muito feliz em destacar que, sem você ter um adversário definido ou escolhido, é praticamente impossível você montar uma estratégia vitoriosa, porque você não conhece o seu adversário. Não, você está corretíssimo. O que eu ia falar também antes é que, na lógica da política, é exatamente o que o Rodolfo disse. Só não se pode perder a eleição. Eles pensam que, da maneira que agirem, não interessa a forma que vai ser, mas que o resultado seja a vitória no pleito. É assim que pensa qualquer político. Agora, realmente, Rodolfo, você colocou um ponto que eu acho que até vale a pena a gente continuar um pouquinho nesse. O tempo nosso acaba correndo muito rápido, mas para dar para o nosso seguidor um pouco desse raciocínio. Porque o Estevão colocou um ponto com relação ao centro, que poderia ter um candidato que teria que se unir para poder fazer esse jogo, e você já colocou um outro ponto interessantíssimo, que é justamente como o Estevão alertou. Quem é o adversário? Porque agora tem dois. Antes era o Bolsonaro. E agora? Quem é o adversário? O que vocês acham, de uma forma rapidamente, se for possível, diante de um raciocínio tão profundo, quem vocês acham que pode sair deste centro? Vamos fazer uma aposta aqui. São 3 nomes hoje que estão sendo cotados: Mandetta, Dória e Ciro. Uma aposta entre nós. Eu já vou iniciar, porque eu fiz a provocação. Eu acho que desses 3, o nome que vai caminhar no centro, apesar dos outros 2 já estarem no páreo antes, será Mandetta com outro candidato. E você, Rodolfo? Olha, eu acho que, até como o próprio Mandetta colocou, talvez o PFL não seja cabeça de chapa. Mas ele pode vir a estar com qualquer um desses dois, viu? Ele pode. O DEM hoje conversa tanto com Dória como conversa com Ciro. Não é impossível haver uma chapa unindo Ciro e DEM. Talvez uma chapa até Ciro e Mandetta, ou uma chapa Dória e Mandetta. Acho que as duas possibilidades são possíveis. Olha aí. Outra linha de raciocínio muito boa. E você, Estevão Damasio, qual a sua? Mesmo com toda a rejeição do Dória, especialmente nas regiões norte e nordeste, onde é difícil a penetração dele, eu aposto nele. Eu acho que o poder econômico de São Paulo, diante da ameaça de reeleição de Bolsonaro, da ameaça da volta do Lula, eu acho que esse poder econômico pode ser levado em consideração, pode pesar. Perfeito. Então nós já saímos aqui com um cenário, pelo menos do mundo atual. Nós estamos em 2021, como
A gente já disse em outros conteúdos, tem que vencer esse ano para chegar no próximo. Mas o nosso seguidor já está bem informado e agora ele precisa saber da projeção, porque chegamos naquele momento e voltamos, então, a Estevão Damasio. Qual a sua projeção, Estevão? De um desgaste cada vez maior e que beira o insuportável para a permanência do atual ministro da Saúde no cargo, do Pazuello. Eu acho que poderemos ter surpresas e mudanças nessa pasta. Projeção agora de Rodolfo Lago. Eu acho também que o Pazuello não dura mais muito tempo, não, mas eu acrescento aqui que uma outra questão, que é agora aprovada a PEC emergencial, eu imagino que na semana que vem nós vamos ter definido o valor e a forma do novo auxílio emergencial. Perfeito. Eu sigo vocês nas suas projeções, mas faço mais uma para o nosso seguidor, que ele sabe e que amanhã terá uma projeção maravilhosa, que é justamente a expectativa da semana que virá, porque sairá o podcast do Imagem e Credibilidade, em parceria com este conteúdo com o Jornal de Brasília. Amanhã será postado pela manhã e nele trazemos como convidado o Lindauro Gomes, que é o editor do Jornal de Brasília Online, tratando dessa semana tão tumultuada em Brasília e do que esperamos para a próxima. Chegamos ao final deste conteúdo, fechando a semana JBR News de sexta-feira, convidando vocês para que estejam conosco novamente na segunda. E antes disso, que vejam o podcast no final de semana. Até a próxima semana, meus amigos. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, pessoal. Bom fim de semana.